A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 22. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto de homens como de animais é meu. Então, o que Deus está querendo dizer com consagre-me? O que significa o verbo consagrar? Separar, santificar, reservar, guardar para mim. Vai ser escolhido, reservado, separado. Isso é o que nós somos para Deus. Nós somos santos, separados, consagrados, escolhidos, selecionados, eleitos. Nós somos especiais para Deus. Então aqui ele está dizendo: consagre-me todo primogênito. E vocês lembram que Deus falou que Israel era o seu primogênito, né? Então ele está convocando, ordenando, porque aqui está, né? Consagre-me. Está dizendo claramente: tem que fazer isso. É uma ordem. Tanto homens quanto animais. Então, tu vai consagrar o primogênito tanto de homens, né, quanto de animais. O primogênito é de Deus. 3. Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Então, no capítulo anterior, a gente explicou bem sobre o pão sem fermento. Agora, eu quero me deter no mão forte, porque nós já estudamos, já vimos quantas vezes o próprio Deus disse mão forte, mão poderosa. O que Deus está querendo dizer quando fala em mão forte, mão poderosa? É o poder, a autoridade, a soberania de Deus sobre tudo e todos. Não há como alguém fugir de Deus, fugir do poder, da autoridade de Deus. Deus governa, Deus é altíssimo, Deus é todo-poderoso. 4. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Este versículo aqui, ele é repetido várias e várias vezes ao longo do Pentateuco. Não podemos esquecer que foi Moisés o autor dos 5 primeiros livros da lei, dos 5 primeiros livros da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o autor é o mesmo, então ele se repete, assim como eu aqui nos vídeos. Tem palavras que eu falo sempre, é o estilo, é algo que é da pessoa, é natural. Então tu vai ver que esse versículo, ele já apareceu muitas vezes e vai aparecer outras vezes. Mas se tu tá assistindo esse vídeo hoje pela primeira vez de Êxodo, tu não tá sabendo muito bem, eu vou dar uma explicação. Porque a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, ela é muito significativa para nós. Nós sabemos que cada um desses povos, ele simboliza algo que Israel iria ter que vencer ou que Israel iria cair. Eles têm
um poder, assim, é como uma potestade, uma divindade, um pecado, uma tentação. Então, o cananeu, né? Porque assim, ó, sempre tu vai ver nessa ordem. Na terra dos cananeus. Então, os cananeus são os mercadores, os negociantes que compram e vendem. Então, isso tem a ver com avareza, com trabalhar, com ganhar dinheiro, que é algo que vai aparecer, né? Aí depois vem os heteus. Os heteus, aqueles do medo, do terror. Aí a gente podia dizer, né, os terroristas, ou que são medrosos. Aí o texto diz que é os que metem medo, que fazem com que os outros tenham medo, tá? Aí vem os amorreus. Os amorreus são os rebeldes, são amargos. O ferezeu. Eu sempre pulo, gente. Eu sempre pulo. Vamos ver. Cananeus, heteus, amorreus, heveus. São os camponeses, os agricultores. O ferezeu é o rústico. Ó, o jebuseu, debulhado, trilhado, que eram os que estavam em Jerusalém, que foram os últimos a serem derrotados. Então, esses povos sempre têm essa conotação. Serão desafios, serão questões que Israel, ao longo da sua história, vai ter que vencer, vai ter que desapossar, né? Despojar, expulsar, derrotar esses povos. Que cada um deles, como eu disse, simboliza uma tentação, um pecado, uma divindade, uma potestade, algo que Israel vai ter que lidar e vencer. Então, quando Deus fala... eu fui fazer uma cola no Êxodo 3, naquele vídeo, o chamado de Moisés, quando Deus fala novamente sobre os povos de Canaã, sobre os povos que já habitam na terra santa, na terra prometida, na terra que Deus vai dar para o seu povo, que na verdade foi prometida para Abraão, que é a terra que mana leite e mel. Vocês vão ver que ao longo dos capítulos, dos estudos, quando eu repetir o versículo, eu falo para vocês. Mas eu tenho falado, né? Então, desde o capítulo 13, desde Abraão, enfim, a gente tem sempre que lembrar, porque isso vai ser muito importante quando as guerras, as questões começarem, tá? Então, eu vou repetir os 5. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a você, seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Esse mana, leite e mel também já falei, né? Vocês sabem que nós estamos... num território de deserto, de aridez, de que a água é preciosa. Então Deus está dizendo que Ele vai dar muito mais do que água, Ele vai dar leite e mel. 6. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Vamos pensar no fermento como pecado, como hipocrisia, como aparência, como falsidade, como aquele que não é. Fermento como aquele conforto, aquela vida ali que ficou acostumada com a escravidão, né? Com o pecado e com a peregrinação, com a expulsão, com a pressa de sair correndo, não dá tempo de esperar a massa fermentar. Então, tu vai comer sem fermento. Então, como eu falei, são muitos aspectos que envolvem os pães sem fermento. 8. Quando Deus chamou Moisés, Ele também falou sobre, assim, que ia ter guerra, ia ter luta, ia ter que ser feito algo para tirar esses povos de lá, porque essa terra era deles. Então, essa natureza belicosa de Israel vem desde a sua origem, tá?
Tinha que voltar nessa parte. 8. Naquele mesmo dia, vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez, quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado de ano em ano. Nós falamos sobre a mão forte, a mão poderosa, que indica a soberania de Deus, a autoridade. Então aqui repete, ó, mão forte, mão poderosa. E isso tem na nossa história de vida individual. Nós sabemos quantas vezes Deus agiu com mão forte e poderosa, fazendo milagres, agindo de forma sobrenatural para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar. Diante de circunstâncias adversas, contrárias, Deus age com mão forte e poderosa, indicando o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. E aqui sempre essa natureza de um Deus geracional, de gerações. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos pais de vocês. Então, agora nós estamos vendo que isso é um sinônimo para o Deus eterno, o Deus que não muda, o Deus que sempre existiu, o Deus que não se cansa, nem se fadiga, o Deus que permanece para sempre. Que o povo de Deus tinha que ser grato. Isso ia ser um memorial, ia ser um sinal, ia ser uma ordenança, uma lei, algo que deveria ser observado, que deveria ser obedecido. Como uma obrigação, como responsabilidade, sim, mas acima de tudo, como gratidão. Tu lembrar com gratidão, com agradecimento pela mão forte e poderosa de Deus que livrou o povo de Israel do Egito, dos egípcios, da escravidão. 11. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a você e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado esta terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer, e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado, mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. Então aqui é algo que parece estranho, né? Mas o que acontece? Tu tá falando com um povo que era escravo, que era propriedade de Faraó. Quando eles eram escravos, eles eram totalmente de Faraó. Eles pertenciam ao Faraó. Então agora, Deus está ensinando este povo escravo, escravizado, ele tem que se libertar dessa mentalidade de escravo. E isso já começa com esse oferecimento, esse sacrifício, esse resgate, essa consagração, essa entrega dos primogênitos. Então, quando nós estudamos sobre José, tu lembra que José, para favorecer Faraó, 1/5, lembra? Eles já não tinham mais o que comer, não tinham mais dinheiro, lembra? Não tinham dinheiro, não tinham o que comer, não tinham gado, não tinham nada, então eles se tornaram escravos de Faraó. E aí depois as sementes, aí eles plantavam e 1/5 era de Faraó. Então tu imagina, essa foi naquela época a estratégia, assim, a política de José para favorecer Faraó e o Egito. Mas depois dos 430 anos, o que a gente viu? A gente viu que o povo não tinha direito a nada. Nada. Então Deus está instituindo, separando, exigindo a consagração dos primogênitos para que eles entendam. Vocês pertencem ao Deus Santo, ao Deus vivo, ao Senhor. Esse é o dono de vocês.
Quando vocês eram escravos, vocês eram de Faraó. Agora vocês são meu povo. Vocês pertencem a mim. O primogênito dos homens e dos animais é meu. Essa é, vamos dizer assim, a transição. 14. Se no futuro seu filho perguntar o que significa isso, você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Não sei como está na tua Bíblia, mas servidão, escravidão são sinônimos, né? Quer dizer que eles estavam presos, aprisionados, não tinham liberdade no Egito. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não os deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então aqui a explicação. Se o filho perguntar, então nós temos a explicação. Deus, por amor a Israel, matou os primogênitos dos egípcios, para que desta forma Faraó deixasse o povo ir. Então, o que Deus está dizendo aqui? Está bem claro. Se isso não tivesse acontecido, o Faraó não ia deixar 2 milhões, né, de israelitas sair. Imagina, mão de obra barata, né? Então, essa é a explicação que está relatada aqui. Desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Então, é uma forma de dizer para o povo: vocês são povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós temos um dono, um Senhor, um Deus, um único Deus, um único Senhor. Então, nós consagramos, nós separamos, nós santificamos, reservamos o primogênito. Eles tiveram que perder o primogênito. Os seus primogênitos morreram. Nós oferecemos em gratidão ao Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele é o Criador. Ele é o sustentador da vida. Ele é o provedor. Ele nos guardou. Ele nos livrou. Ele nos libertou. 17. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Então aqui cabe uma explicação que é muito séria isso para nós. Povo escravo. Pensa, 430 anos como escravos. Pensa na mentalidade. É até prisioneiro. Quem sabe é mais fácil de entender, né? Eles saem, eles estão libertos. Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído de dentro deles. Então, eles podiam ir pelo caminho mais próximo. Mas o caminho mais próximo ia exigir deles uma guerra, uma batalha com os filisteus, arqui-inimigos de Israel. Então, os filisteus seriam um grande desafio para um povo desarmado, recém-liberto. Então, o que Deus está dizendo? Para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. E aí vem uma lição. Lembra do Egito como pecado? Lembra da escravidão como pecado? Lembra do reino das trevas, do reino de Satanás? Tudo isso, tu tá preso. Aí tu te converte, né? Tu é liberto. Tu é lavado, tu é limpo, tu é purificado. Só que aí o que acontece? Tu é colocado na frente da batalha. Tu ainda
não tem a armadura. Tu tá recém começando. Tu é um bebê na fé. O que vai acontecer contigo? Tu vai querer voltar para aquilo que tu conhece, para o Egito, para o pecado. E quantos que se convertem e não se firmam na fé? Lembra da parábola do semeador? A semente que cai entre os espinhos? Que quando os espinhos crescem, sufocam, ela não tem força. Então é isso que Deus está fazendo aqui. Deus está protegendo o povo. E está explicando ainda. Vocês não vão ir por esse caminho aqui mais perto, teoricamente mais fácil. Porque vocês vão ver a guerra, vocês vão querer voltar para o Egito. Os espinhos vão machucar vocês, vão sufocar vocês. E essa sementinha que está começando a crescer vai morrer. 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Então, rodear. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala maçã do barro. Essa ideia de rodear é uma ideia de que eles estão andando sem sair do lugar. É como se fosse aprendendo a andar. É como se fosse treinando. Porque quando ele diz saíram como um exército. O exército, o soldado, ele tem que aprender antes da guerra. Ele tem que treinar, ele tem que ser formado, ele tem que ser forjado. Então Deus, na sua infinita sabedoria, está fazendo isso. Este ato de rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, iria, vamos dizer, capacitar, habilitar e proteger este exército, esse povo, para não ter que enfrentar os filisteus, as tentações, os pecados, os desafios mais fortes. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Nada mais poderoso do que tu. Porque junto com a tentação vem o escape. Né? Jesus não disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e nós, com Ele, também vencemos. Então aqui a gente vê uma estratégia divina para continuar protegendo o povo. Os seus pequenos soldados, né? Pequenos no sentido de que são novos, né? Estão aprendendo a ser um povo, uma nação. Era simplesmente um bando de escravos que só obedecia às ordens de Faraó. 19. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Foi muito emocionante este capítulo de Gênesis, né? Porque quando José fala para os seus irmãos que ele vai morrer, ele tem um vislumbre de tudo isso que a gente está estudando agora em Êxodo. Ali é dito uma palavra de fé, uma profecia, é uma revelação, é algo divino, é algo espiritual, é algo sobrenatural. Como que ele fala? Não deixem os meus ossos aqui. E eu lembro de falar para vocês que assim como Jacó foi embalsamado, José também foi. E os egípcios, eles eram peritos na arte do embalsamamento. Então, o que acontece? Quando José fala isso, ele está falando de algo da fé. E isso é citado em Hebreus 11. Ele fala pela fé. Como Abraão, como Isaac, como Jacó, que estavam obedecendo a Deus a cada passo. Então Deus revelava e eles obedeciam. Eles estavam conhecendo esse Deus. E José, ele fala sobre os seus ossos. Isso é fé. Isso é fé.
430 anos depois, o que eles estão fazendo? Cumprindo esta palavra. Levem os meus ossos daqui. Não deixem os meus ossos no Egito. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Deus certamente visitará vocês. Deus não esquece das suas palavras. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece das suas promessas. Quando Deus visitar vocês, leve os meus ossos daqui. Não deixe meus ossos no Egito. Foram necessários 430 anos. Tudo isso que a gente está vendo aqui. Mas a palavra se cumpriu. Moisés levou consigo também os ossos de José. Gente, isso aqui é muito forte, é muito sério. É tu ter esperança. É tu ter fé, é tu ter confiança, é tu acreditar nas promessas de Deus. Eu não sei quanto tempo tu tá esperando que aquilo que Deus te prometeu aconteça. Mas eu posso te dizer, Deus não é homem. Deus não é filho do homem para que minta, para que se arrependa, para que se esqueça. Deus é fiel, Deus vela pelas suas palavras. Nenhuma das promessas de Deus cairão, todas se cumprirão. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras de Deus não vão. E olha o que aconteceu. Os ossos de José foram levados por Moisés. Moisés tirou os ossos de José do Egito, depois de 430 anos. Isso é tão forte que em Hebreus, no capítulo 11, é citado. E sim, nós já estudamos Hebreus, né? Já estudamos sobre José e sabemos da fidelidade de Deus, que nenhuma das palavras de Deus cai por terra. Todas se cumprem, todas se realizam. Essa é a nossa fé. Se Ele falou, Ele vai cumprir. 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Aí aqui já vai começar alguns locais, algumas cidades, regiões, e aí vem aquele nosso estudo dos significados das palavras no hebraico, no original. Sucote a gente já estudou, Sucote é tenda, cabana. Só que eles, olha o que vai acontecer, eles partiram do Sucote, né, da tenda, da cabana, do acampamento, né, e foram para Etã. Ó, os israelitas partiram do Sucote e acamparam em Etã. Aí sabe o que quer dizer Etã? Etã quer dizer o lugar onde a presa, a caça, o passarinho é devorado. É quando chega a hora do acerto de contas. Guarda esta informação. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então aqui são duas figuras muito fortes e poderosas da presença de Deus com o seu povo. A coluna de nuvem de dia para guiar. A coluna de fogo à noite para iluminar. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus em nós é o nosso conselheiro, é o nosso professor, é o nosso mestre, é o nosso guia, é a nossa luz. Então, a presença de Deus com o povo, né, de Israel
Era 24 horas. Era de dia e de noite. A coluna de nuvem, a coluna de fogo. Era para guiar e para iluminar. O nosso caminho na presença de Deus, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Por quê? Porque a presença de Deus ilumina os nossos passos. Luz para os meus pés, né? Lâmpada para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Deus nos ilumina. E o fogo sempre é esta figura da santidade, da presença pura, imaculada, perfeita do nosso Deus. Deus é santo, santo, santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a coluna de nuvem e a coluna de fogo simboliza a presença de Deus. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, o que acontece? Não existe solidão. A presença de Deus é permanente. Ela é constante, como o Espírito Santo em nós. A vida de Deus em nós, o Deus Emanuel, aquele que habita conosco. Deus nunca se afastou do seu povo. Deus nunca desamparou o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Este foi o capítulo 13 de Êxodo. Curte, comenta e compartilha.